Você já parou para pensar que na maioria das vezes nós temos fé para começar, nós temos fé para encerrar, mas no meio do processo nós perdemos um pouco a fé, nós desanimamos. Hoje nós estamos no último dia do primeiro semestre desse ano, e eu quero dizer para você, ainda não é o fim. Possa ser que você iniciou esse ano com um projeto e até agora não conseguiu executá-lo, não conseguiu visualizá-lo, não conseguiu dar o primeiro passo, mas eu quero dizer para você nessa noite, ainda não é o fim. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 1. Leremos do verso 1 até o verso 7. 2 Reis, capítulo 4, verso 1, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram, mãe. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas. Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém. Feche os seus olhos por um instante, querido, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. E pedimos para que o Espírito Santo fale conosco, ministre aos nossos corações, tenha liberdade no nosso meio. Nós queremos ouvir a tua voz, clara, limpa, e colocar os teus planos, executar o teu caminho e seguir nos passos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. É fácil ter fé no início. Quando o bebê nasce, quando você se casa com aquela garota que você sonhou, aquela linda menina, quando você começa um empreendimento, no seu primeiro dia de aula, primeiro dia de curso, você está empolgado. Há uma animação, a adrenalina está no seu corpo. Também é fácil ter fé quando você visualiza a linha de chegada. Quando você está alcançando vitórias. Quando tudo está correndo bem. Quando você sabe que já está chegando no final, é fácil ter fé. Mas no meio do processo, às vezes nós desanimamos. Eu quero compartilhar uma mensagem que diz: ainda não é o fim, portanto tenha fé no meio do processo. Pode ser que em alguma área da sua vida você esteja no meio. Você deu o primeiro passo, mas ainda não chegou no final, não conseguiu concluir. E você não está vendo o resultado, a vitória, e pode estar nesse dia desanimado. Tenha fé que Deus vai te levar até o final. O profeta Eliseu, que um dos personagens principais dessa história, foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Ele e o seu antecessor Elias formaram um movimento único na história de Israel. Eles profetizaram no reino dividido de Israel. Quando Salomão, o filho de Davi, morreu, os herdeiros lutaram, brigaram entre si. Israel se dividiu em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Esses 2 profetas desenvolveram o seu ministério justamente no reino do norte,
numa nação que virou as costas para Deus, numa nação que abandonou os caminhos de Deus, numa nação que não mais tinha um templo, numa nação que totalmente fazia o que era contrário a Deus, e esses dois homens foram levantados por Deus no meio desta terra, no meio dessa geração corrompida, no meio desse mundo opressor, injusto. Mas embora Israel tenha virado as costas para Deus, esses dois profetas mostram que Deus não se esquece dos seus, Deus não abandona os seus, e Deus não está limitado às circunstâncias desfavoráveis que nós enfrentamos ou que nós vivemos. Elias e Eliseu profetizaram, pregaram e viveram algo que Israel não vivia há muito tempo, desde a época de Moisés. E depois desses dois profetas, somente foi acontecer quando Jesus viveu aqui na terra e realizou milagres tão grandes como desses dois homens. Eles fizeram coisas extraordinárias, inimagináveis à mente humana, mas que sinalizavam para uma terra injusta, opressora. Uma terra perdida, uma nação que estava afastada de Deus. Mas esses milagres sinalizavam para essa geração e sinalizam para nós que Deus não se esquece, que Deus não deixa de agir, que Deus não fecha suas mãos, que Deus não encolhe as suas mãos, que Deus não fecha os seus ouvidos, que Deus não fecha os olhos para o seu povo que está sofrendo. E todo aquele que busca a Deus, todo aquele que vai até Deus, encontra graça e misericórdia, é favorecido por esse Deus e o milagre pode acontecer. Essa é uma esperança dessas mensagens desses dois profetas. Se havia uma preocupação no coração de Deus, e se há, é para com os necessitados. Como eu disse, Israel está vivendo um momento difícil, uma terra opressora. As viúvas e os órfãos estão sendo negligenciados. Na lei do Antigo Testamento, esses dois grupos de pessoas e os necessitados recebiam uma atenção especial. Eles eram prioridade, mas agora eles estão sendo esquecidos, negligenciados, a ponto de uma mulher que fica viúva, o seu marido que morre era servo de um profeta, era discípulo de um profeta, e essa mulher está passando por uma situação difícil. O seu marido morre, a sua família tem dívidas, ela não pode trabalhar, ela não consegue gerir a sua vida, e agora existem homens à sua casa que estão requerendo, reclamando, pedindo os seus filhos como pagamento dessa dívida, para serem vendidos como escravos. Os filhos dela não vão para uma casa de adoção, não vão para uma faculdade, estão sendo levados como pagamento de uma dívida para viverem como escravos. Certamente não foi isso que Deus sonhou com aquela nação, com aquele povo, com aquela viúva, com aquela família. Mas preste atenção, nós temos que reconhecer que nos afastamos muito daquilo que Deus sonhou para nós. As nossas tragédias, as nossas dores, as nossas circunstâncias, os nossos problemas não são apenas fruto do meio que nós estamos vivendo, mas também do nosso distanciamento de Deus, do nosso distanciamento da presença de Deus, porque em algumas áreas, em alguma circunstância, em algum momento, nós temos nos afastado de Deus, e isso tem nos levado a viver uma vida que Deus não sonhou para nós. Essa cidade estava assim, distante de Deus, porque os homens que lideravam essa cidade, essa nação, eram homens que se voltavam contra Deus, que não adoravam a Deus, que não davam espaço para Deus, mas davam espaço para a idolatria, davam espaço para todo tipo de maldade e de esquecimento para com os necessitados. As pessoas estavam sofrendo. Não foi isso que Deus sonhou para aquele povo, não foi isso que Deus planejou. E essa viúva representa tantas pessoas que vivem também numa situação difícil, numa terra que não dá opção, numa terra que não cuida dos mais fracos, numa terra que não cuida dos necessitados, numa terra que não dá alternativa para aqueles que têm menos recursos, uma terra onde pessoas não têm a quem recorrer. Essa viúva nos ensina
Preste atenção, mesmo que tudo pareça perdido, ainda há esperança para você buscar a Deus. Mesmo que tudo pareça perdido, sempre há uma chance de você recorrer a Deus. As circunstâncias podem ser desfavoráveis, o meio pode ser desfavorável, o mundo parece desmoronar sobre você, a luta pode ser maior do que você pode suportar, mas há uma chance de você recorrer a Deus, há a possibilidade de você ir até Deus e pedir: Deus, me ajuda. Essa mulher decidiu buscar Deus. Sabe o que ela fez? Ela foi até o homem de Deus pedir ajuda. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem recorrido a Deus? Você tem buscado a Deus o cuidado para a sua alma, para os seus pensamentos, para a sua família, para os seus negócios, para o seu trabalho, para a sua vida? Você tem buscado a Deus e como? Que espaço você tem aberto para Deus? Ela foi procurar o profeta e disse: Eliseu, tu sabes que o meu marido era um homem temente a Deus. Isso dói quando a gente lê isso, porque nos mostra que pessoas que temem a Deus também sofrem, também passam por dificuldades, também enfrentam a morte, também enfrentam adversidades. Tu sabes, profeta, que o meu marido, o meu homem, era um homem temente a Deus. Ele morreu e agora nós estamos nessa situação. Perceba que Eliseu também entra em conflito, porque Eliseu vive numa terra indiferente. Eliseu olha para aquela mulher e a primeira coisa que ele fala é assim: e o que eu posso fazer por você? Ou seja, eu sou um profeta, eu trato das coisas espirituais. Mas logo, uma chave vira em Eliseu. Deus fala com Eliseu e ele fala assim para a mulher: mas o que você tem em casa? O que você tem? A mulher responde: eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite, uma botija que eu tenho lá em casa. Eu não tenho fermento, eu não tenho farinha, eu não tenho nada. Eu não posso fazer um pão, um bolo para que meus filhos comam. Eu não tenho nada. Há algumas lições valiosas nesse texto que eu gostaria de compartilhar com você. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que pareça que chegou ao fim, ainda não é o fim, porque você tem o mínimo necessário para Deus. Você tem o mínimo necessário para Deus agir. Você tem o mínimo que Deus precisa para fazer o milagre. Ninguém está em uma situação tão miserável que não tenha nada para que Deus possa fazer o milagre. Sempre tem uma vasilha de azeite na sua casa. Sempre tem uma vasilha de azeite na sua vida. Sempre tem alguma coisa que Deus pode transformar. Por mais desgraçada que seja a sua vida, por mais infeliz, por mais pobre que pareça, sempre tem alguma coisa. Por mais destruído que o seu casamento esteja, tem alguma coisa boa ali. Pastor, eu e minha mulher não temos mais nada, a não ser os nossos filhos. Então você já tem alguma coisa. Pastor, eu e meu marido não temos mais nenhum tipo de relacionamento. Nós só temos a história. Então vocês já têm alguma coisa. Pastor, a minha empresa está acabada, nós não temos nada, é prejuízo ao longo de 3 meses, nós só temos o estoque. Pois bem, então você já tem alguma coisa, meu irmão. O pouco nas mãos de Deus pode se transformar em muito. E essa viúva nos dá essa lição. Ninguém está passando por uma luta, por uma situação tão terrível, que não tem alguma coisa para dizer: isso eu tenho. Mas o problema é que a nossa mente gosta de perceber as ausências antes das presenças. Nós homens gostamos de ver primeiro o que está faltando, para depois ir ver o que tem.
Eu não consigo trabalhar, eu não consigo arrumar um emprego porque eu não tenho pós-graduação. Eu não consigo passar no concurso porque eu não posso estudar no curso tal. Eu não consigo passar naquela prova porque eu tenho dificuldade em estar numa sala de aula. Eu não consigo perdoar o meu marido ou a minha esposa porque eu não tenho estrutura emocional. Eu não consigo ter acesso aos meus filhos porque eles estão distantes de mim. Eu não consigo conversar com os meus pais porque eles não têm tempo para mim. A nossa mentalidade sempre começa pelo que está faltando, pela ausência. Mas a mentalidade bíblica, a mentalidade do reino, começa pela presença. Mulher, o que você tem em casa? Lá em Êxodo capítulo 4, quando Deus e Moisés estão conversando, Deus pede para Moisés libertar o povo do Egito, e Moisés fala assim: mas Deus, eu não tenho nada, eu não sei falar direito. O faraó tem carros, soldados, espadas, homens preparados para a guerra, e eu não tenho nada. Deus pergunta para Moisés: o que você tem, Moisés? Moisés olha para Deus e fala assim: eu tenho essa vara aqui, ó, essa vara. Bom, eu nunca vi na Bíblia falando que Moisés era malabarista e ganhava alguma coisa com aquela vara. Eu sei que Moisés, naquela altura do campeonato, já estava com quase 80 anos de idade. Uma pessoa com 80 anos de idade com uma vara é porque está com um pouco de dificuldade para andar. Uma vara significa fragilidade. Qual recurso positivo uma vara pode oferecer? A vara falava para Moisés e lembrava que ele já estava velho. Quem sabe o seu joelho doía, o seu tornozelo já não aguentava, o seu pé estava inchado, a sua perna estava inchada, quem sabe ele já estava tremendo, ninguém sabe, mas aquela vara significava fragilidade. Mas preste atenção, mesmo uma vara nas mãos de Deus pode servir para alguma coisa. O pouco que você tem nas mãos de Deus já pode ser muito para Ele. Interessante que Deus fala para Moisés: joga essa vara, Moisés. E Moisés joga a vara vira uma cobra. E aquela cobra se vira contra Moisés e começa a atacar, e Moisés começa a fugir. Aqui pode ter uma pequena lição para nós, pequena, mas valiosa. Cuidado, para que os recursos que Deus está dando para você não se volte contra você. Deus está abençoando você financeiramente, Deus está te dando oportunidade, Deus está te dando oportunidade de trabalhar, Deus está te dando oportunidade de viajar, Deus está te dando um ministério grande. Não permita que isso que Ele está te dando se volte contra você e tente te pegar. Moisés olha para Deus e fala assim: o que é isso? Deus fala assim: pega essa cobra pela cauda. Mas Deus, cobra não se pega pela cauda. Se eu pegar pela cauda... Mas eu acho que Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: ô Moisés, preste atenção. Se eu estou falando para você pegar pela cauda, pode confiar, pega para ver. Eu contrario a lógica, o que você vai fazer é muito maior do que isso. Preste atenção, quando eu disser para você falar alguma coisa para Faraó, vai lá e fala. Deus contraria a lógica, porque Deus é o Deus do sobrenatural. Quando Jesus está com os discípulos, e mais de 5.000 pessoas estão com fome, os discípulos perguntam pela ausência: mestre, onde nós arrumaremos 200 denários para comprar pão para esse povo? É a nossa mentalidade. A gente não tem dinheiro, a gente não tem pão, mas Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: o que vocês têm? Quantos pães vocês têm? Jesus, a gente não tem nada, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, dá aqui para mim. Senta todo mundo, fica todo mundo dividido, organizado, e vamos lá. O processo vai começar, o milagre vai acontecer. Bastou, foi o suficiente. Na mentalidade do reino é assim, gente. Não começamos pelas ausências, começamos pelas presenças. Na mentalidade do reino não começa pelas ausências, começa pelas presenças. Mesmo que tudo pareça estar perdido, ninguém pode dizer que não tem nada. E o pouco que você tem nas mãos de Deus já é muita coisa. Já é um chamado à gratidão. A agradecer pelo que eu já tenho. E preste atenção, até as máquinas já estão nos ensinando sobre gratidão. Minutos antes de começar o culto,
Estávamos eu, o pastor e o Benjamin. E o pastor falou com a Siri. Pediu para ela lembrar que daqui 30 minutos o culto começaria. E ela, aqui está o seu lembrete. O pastor falou, obrigado. Sabe o que a Siri respondeu? Eu aprecio a gratidão, de nada. Uau! Sabe, até as máquinas sabem que gratidão gera alguma coisa. Porque quando nós olhamos para a vida na perspectiva do que está faltando, nós nos tornamos murmuradores, reclamões. Quando você olha só para o que você não tem, quando você começa a olhar para a vida do outro e ver, por que ele tem e eu não? Por que ele chegou lá e eu não? Você começa a ser um murmurador, um reclamador, e começa a questionar Deus, a duvidar de Deus. Eu não tenho um carro, eu não tenho casa própria, eu não tenho namorada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho oportunidade, eu não tenho. Mas preste atenção, se você inverter essa maneira de ver a vida e começar a enxergar pelas presenças, você tornará o seu coração um coração grato e facilmente você verá o milagre acontecer na sua vida. Porque para a mulher ver o azeite sendo gerado, ela precisou ver a vasilha que ela tinha. Para Moisés ver uma vara se transformar numa cobra, ele precisou ver a vara. Pode ser que Deus está perguntando há um tempo, o que você tem? Pode não ser um recurso físico, material. Você tem uma voz? Você tem um serviço? Você tem ideias? Eliseu disse para aquela viúva, vá para casa, mas antes passe nos seus vizinhos, nos seus amigos e pegue muitas vasilhas. Preste atenção, mulher, não pegue poucas, pegue muitas. Veja que Eliseu já tem uma visão de fé, de que algo grande vai acontecer. E algo que nós podemos agradecer a Deus, pelos nossos pastores, é porque o nosso pastor tem uma visão de fé. Quantas vezes no culto ele fala assim, peça e peça algo grande, porque Deus vai fazer algo grande na sua vida. Acredite que Deus pode fazer. Nós somos desafiados a acreditar que Deus pode fazer além das nossas expectativas. Se nós chegamos até aqui, claro, é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus, mas é porque Deus tem dado visão de fé aos nossos pastores. E a mulher fez isso. Ela ouviu o profeta, falou, é isso que eu preciso fazer. Aquela mulher podia muito bem ter pensado, hoje eu estou cansada, eu vou deixar para amanhã pegar a vasilha. Não, hoje não, amanhã é segunda-feira, o pastor está falando que um milagre vai acontecer, amanhã eu não vou nem trabalhar, amanhã é meu dia de folga, não vai acontecer nada. Quando o profeta de Deus falar, faça o que ele está dizendo. E a mulher fez exatamente, foi com seus filhos, passou por vizinhos, amigos e pegou muitas vasilhas. Ainda não é o fim, porque você tem o mínimo necessário para Deus. Ainda não é o fim, porque você tem pessoas para ajudar você. Você tem pessoas para te ajudar. Ninguém está em uma situação tão terrível, tão miserável, que não tenha ninguém para lhe ajudar. Agora, é diferente de você dizer o seguinte, fulano não me ajudou. Possa ser que alguém em quem você esperava receber auxílio ou ajuda não conseguiu te ajudar. Não pôde te ajudar. Mas preste atenção. Não supervalorize a pessoa, não coloque a sua fé na pessoa errada. A sua fé deve estar em Deus. Se Deus não usou aquela pessoa que você esperava, Ele vai usar outra pessoa para te ajudar. Porque sempre tem uma pessoa para estender a mão para a gente. Sempre tem uma pessoa naquele dia para dar uma palavra de ânimo para você. Sempre tem uma mensagem que vai chegar na hora que você precisa. Sempre tem alguém para te dar um abraço quando você não esperava. Sempre tem alguém para chorar ao seu lado. Sempre tem alguém, mesmo que você não saiba, orando por você. Sempre tem. Sempre tem, porque Deus coloca pessoas para nos auxiliar, para nos ajudar. Deus levanta pessoas. Procure várias vasilhas. Peça para outras pessoas. Coloque o seu currículo em todos os lugares possíveis. Ligue para os seus clientes. Ore de manhã, para que Deus leve você até as pessoas certas. Faça exatamente o que eu estou dizendo, mulher. E as pessoas foram ajudando.
passando de casa em casa, de vizinho em vizinho, pedindo uma vasilha. Cada um foi colaborando do seu jeito. Presta atenção, aquelas pessoas, os vizinhos daquela viúva, não podiam ajudá-la totalmente. Mas os seus vizinhos podiam colaborar, cada um com um pouco. Pode ser que uma pessoa não vai te ajudar com tudo que você precisa, mas Deus vai colocando uma pessoa aqui, outra ali, outra acolá, outra aqui, para ir te ajudando, e no final o milagre vai acontecer. Nenhuma daquelas pessoas podia resolver, mas todas elas podiam colaborar. Emprestar uma vasilha. Ainda não é o fim, porque Deus não se esquece dos seus. Deus não abandona os seus. Deus não se esquece dos seus filhos. Eliseu havia dito para aquela mulher, para que quando ela tivesse as vasilhas, entrasse em casa e fechasse a porta. Mas aquela nação, aquela comunidade, como todas, precisam se ajuntar para cuidarem uma das outras. Mas aquela nação não tinha como mais. Porque o profeta pede para aquela mulher pegar as vasilhas e ir para casa. Na rua ela não conseguiu ajuda. Na praça ela não conseguiu ajuda. Não tinha um órgão para cuidar daquela pessoa. Aquela mulher estava desesperada. Eu tenho dívidas, perdi o meu marido, estou a um passo de perder os meus 2 filhos. Ela não tem como gerir a vida dela. A falta de emprego devia ser absurda. E outra, mulher naquela época, só trabalha em casa. Só não sentido pejorativo, mas de remuneração. E aqui tinha uma mensagem para aquela nação. Essa mulher vai para casa e ela vai ver um meio de produção que ela não via lá fora. Ela vai montar uma mini factory, uma mini empresa de como fazer azeite. E ela tem que fazer ela e os filhos, porque presta atenção, tem milagre que vai acontecer só para você e só para a sua família. Aquele milagre não está acontecendo na vista de todos. Quantas vezes Deus faz algo que ninguém está vendo na sua casa, dentro de você? É como Jesus dizia, ou disse: vá para o teu quarto, tranque a porta e ora para teu pai que te dá em secreto, e ele vai te recompensar. Porque existem algumas vitórias que nós conquistamos somente com Deus, individualmente. Mas aquela mulher precisava passar por aquele processo. Ela teve que fechar a porta. Quem sabe aquela nação estava passando por um momento em que os mais poderosos tiravam e usurpavam dos menos favorecidos. Porque ela tem que ir para casa, trancar a porta, para ninguém ver. Para ninguém reclamar o direito daquele azeite. Mas isso mostra para a gente que mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mesmo que você seja negligenciado dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho, mesmo que você seja esquecido na escola, mesmo que você seja abandonado, mesmo que você não tenha a quem recorrer, você pode recorrer a Deus, e Ele pode fazer um milagre quando ninguém mais está vendo, independente da circunstância, porque acima de todo principado e de toda potestade, há um Deus vivo e verdadeiro, que olha para os pequenos, para aqueles que necessitam, e diz: eu me importo com você, eu estou lutando a sua causa, eu vou te ajudar nessa situação. Por mais distante que esse governo esteja de Deus, por mais corrupta que sejam as pessoas, os que esperam no Senhor não são envergonhados. A mulher entra, fecha a porta e começa a despejar. Pega uma vasilha e derrama na outra, e essa vasilha fica cheia. Bota a vasilha para cá, filho, traz mais uma, pega outra vasilha e ela fica cheia. Filho, traz mais outra. E o processo vai continuamente, vasilha por vasilha, sendo cheia de azeite, até que chega um determinado momento em que a última vasilha é cheia. Ela fala para o filho: traz mais uma. E o filho: mãe, acabou. Todas aquelas vasilhas cheias em casa
Imagina a alegria daquela casa. Mas eles não sabiam bem ainda o que fazer. E aquela mulher toma uma atitude que nós também podemos tomar, de voltar à fonte de sabedoria, de graça, onde eu recebi de Deus para agradecer, para receber um novo direcionamento. Ela seguiu aquele passo, agora ela precisa de um novo direcionamento. E ela vai até o profeta, e o profeta vai explicar para ela. Mas quando todas aquelas vasilhas estão em casa, ela só tem no coração um sentimento de gratidão. E preste atenção. Essa parte da história mostra que Deus nos dá na medida necessária. Deus nos dá na medida certa, mas Deus também nos dá na medida da nossa fé. Deus te dá na medida necessária, Deus te dá na medida certa, mas Deus te dá também na medida da tua fé. Quantas vasilhas você pegou, mulher? Quantas sementes você tem lançado? Quantas providências você tomou? Quantos cursos você fez? Quantas pessoas você procurou? Quantas pessoas você ouviu? Qual é o limite ou qual o tamanho da sua fé em Deus? Preste atenção, sempre nós limitamos o poder de Deus. Nós sempre limitamos o poder de Deus porque a nossa mente é finita. E nós servimos a um Deus infinito. Então sempre, Deus pode fazer além das nossas expectativas, dos nossos pensamentos e daquilo que pedimos. Sempre. Aquela mulher fica encantada e vai até o profeta. Profeta, o que eu faço agora? Eu estou cheio de vasilhas de azeite em casa. O profeta olha para aquela mulher e diz: vá, venda e com o dinheiro que você levantar, pague as dívidas e ainda viva. Ainda não é o fim, porque você pode lutar. Você pode lutar. Deus já não podia ter dado dinheiro para aquela mulher logo de primeira, ou enviado uma pessoa bem-sucedida, ou com vários recursos financeiros e dito: ó, está aqui um cheque em branco, está aqui 10 mil reais, está aqui 1 milhão de reais, vai, faz o que você precisa fazer. Mas aquele milagre não era a solução total. Ele criava condições, mas a mulher e aqueles filhos precisavam fazer a parte dele. Ninguém é tão miserável que não possa fazer a sua parte. Ninguém é tão insignificante que não possa arregaçar as mangas. Ninguém é tão pequeno que não possa fazer alguma coisa. E quantas vezes nós ficamos sempre procurando a ausência para não fazer alguma coisa. Ah, eu não vou fazer isso não porque eu não tenho aquilo. No último ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar com alguém bem conhecido na nossa cidade. Ele tem uma deficiência visual. E 95% da sua visão é prejudicada. Ele se chama Lucas Aribé. E ele tinha uma paixão pelo futebol, assim como eu. E ele chegava e relatava do jogo do dia anterior, e eu ficava impressionado com os detalhes e com a alegria que ele tinha. Eu via aquele menino gripado, eu via aquele menino às vezes sem entender nada, eu via aquele menino às vezes sem rir, porque uma piada era visual e ele não conseguia visualizar, mas eu nunca vi aquele menino, em um ano que eu tive a oportunidade de estudar com ele, reclamar por que ele tinha nascido daquele jeito, por que ele estava naquela situação, porque todo mundo na sala de aula enxergava e ele não. Pelo contrário, eu via ele sempre com um sorriso no rosto, mesmo quando faziam graça dele. Porque nos intervalos a gente gostava de jogar dominó e ele gostava também. E aí, gostavam de dar uma passada na perna dele, né? Mas ele sempre sorrindo. Ele tocava todos os instrumentos que eu não conseguia tocar.
Hoje, ele consegue o que muitos não conseguem. Ser eleito e estar representando o povo. Deus está levando aquele menino que não olhou para as ausências na vida dele. Certamente ele sofre, mas tem entendido o seu chamado e tem usado algo que era para ser uma deficiência para abençoar outras pessoas. Sabe, ninguém pode dizer: eu não tenho nada para oferecer para esse mundo. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus forte, poderoso. Deus não fez você com falta de nada. Você precisa exatamente do que você tem para fazer o que Deus quer que você faça. O problema é que nós queremos fazer o que Deus não nos chamou para fazer. Nós queremos ser o que Deus não nos chamou para ser. Aí nós entramos em confusão. Ninguém é tão miserável que não possa fazer algo para Deus. Ninguém é tão pequeno que não possa fazer algo para si mesmo. E ninguém é tão pequeno que não possa fazer algo para alguém. Por isso que é verdade, independente do recurso financeiro que você tenha, independente do grau escolar que você tenha, independente da condição que você tenha, você é abençoado por Deus para abençoar outra pessoa. Você é abençoado por Deus para abençoar alguém. O Senhor é dono de todo o ouro, o Senhor é dono de toda a prata, o Senhor é dono de toda a providência. Ele pode fazer um milagre, Ele pode fazer o sobrenatural, mas preste atenção, a nossa parte, o natural, Ele espera que nós façamos. Arregaçar as mangas é com a gente, fazer a nossa parte é conosco. O azeite está à sua disposição, mas o negociar, o vender, o administrar cabe a você. Vá, venda, pague as suas dívidas e viva do resto. A história não continua. Mas essa mulher podia ser como os muitos: pagar a dívida. Eu vou para outro país que eu não tenho dívida nenhuma e vou aproveitar esse dinheiro todo. Ia começar errado. Mas quantas vezes Deus nos dá alguma coisa e nós queremos fazer do nosso jeito e não do jeito que Deus está mandando a gente fazer. O que você tem feito? Como você tem ido à luta todos os dias? Como você vai ao seu trabalho? Você tem orado para que Deus te dê sabedoria para aquele dia de trabalho? Você tem orado para que Deus coloque as pessoas certas na sua frente? Você tem orado para que Deus leve você até as pessoas certas? Onde você tem colocado o seu currículo? A quem você tem buscado? Com quem você tem se juntado? Com quem você tem feito sociedade? Em quem você tem se espelhado? Comece a falar com as pessoas, comece a mostrar o rosto, comece a bater de porta em porta, comece a procurar oportunidade, comece a trabalhar, comece a estudar, comece a procurar um curso. Vá, faça a sua parte, porque o azeite está à sua disposição e Deus vai fazer o sobrenatural. Comece a fazer a sua parte. Comece a fazer a sua parte. Jesus chegou no final da sua vida aqui na terra, pendurado numa cruz. Parecia que é o fim. Parecia que a história de Jesus tinha chegado ao fim. Acabou. Mas a cruz não era o fim para Jesus Cristo. A cruz não foi o fim para Jesus Cristo. Havia o dia da ressurreição. O túmulo não era o fim para Jesus. Havia o dia em que Ele sairia e um dia estaria nos céus e estaria abençoando e orando por nós. Aquele não foi o fim para Jesus. E aquele não foi o fim também para os seus discípulos, especialmente para Pedro. Pedro disse que não faria e fez. Quem aqui se identifica com Pedro também? Não precisa levantar a mão. Quantas vezes você já disse que não faria alguma coisa e acabou fazendo? Pedro disse que não abandonaria Jesus, que não negaria Jesus, e ele fez. Negou e abandonou. Não foi o fim para Jesus, mas não foi o fim para Pedro. Jesus vai até Pedro e fala assim: oi, Pedro, eu estou aqui. Você lembra que na cruz eu fiquei olhando para você, Pedro?
Não estou aqui para acusar você, porque você me negou. Não estou aqui para dizer que eu desisti de você, Pedro. Eu estou aqui só para fazer uma pergunta para você. Você me ama? Você ainda acredita que existe uma ligação entre a gente? Você acredita ainda que há chance para você? Você se perdoa, Pedro? Porque eu já perdoei você. Se você me ama, não chegou o fim para você. Eu tenho um trabalho para você. Eu tenho um chamado para você. Cuida das minhas ovelhas que estão ficando aqui, Pedro. Você pode ter chegado aqui nessa noite pensando que você é a pior pessoa do mundo. Você pode não ser a pior, mas todos nós somos piores. Mas Jesus, que não ficou preso naquela cruz, que não há nada que possa impedir, está dizendo para você: ainda não chegou o fim do que eu tenho para você, meu filho. Para quem estava no domingo passado vai entender o que eu vou falar agora. Há um Gilgal para você, há um recomeço para você hoje. Porque eu sou um Deus que faz novas todas as coisas. Deus trouxe aqui você nessa noite para dizer: filho, filha, ainda não chegou o fim da sua história. Você tem algo na sua vida, nas suas mãos, que eu posso transformar em um milagre, fazer algo surpreendente para salvar a sua casa, para salvar a sua vida, para te tirar dessa situação. Eu vou colocar pessoas, aliás, você já tem pessoas que vão te ajudar. Eu não me esqueci de você. As pessoas podem ter se esquecido. Dentro da sua casa você pode ter sido abandonado pelos seus pais, pelas pessoas mais próximas, pelo seu cônjuge, mas eu não me esqueci de você, filho. E hoje eu quero dizer para você: você pode lutar, você pode batalhar, e eu vou te levantar nessa noite. Quando tudo diz que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. E essa voz está dizendo para você nessa noite: ei, eu não desisti de você, por que você vai desistir? Feche os seus olhos nesse momento, querido. Espírito Santo de Deus, eu te peço, fortalece esse cansado, o sobrecarregado das atividades, o sobrecarregado física ou mentalmente, emocionalmente, o sobrecarregado de demônios. Liberta agora pelo poder do nome de Jesus. Esse que diz: eu sou um escravo do pecado. Não, você não é escravo do pecado, você é filho e amado, escolhido de Deus. A esse que diz que já perdeu tudo, começa uma nova história agora. A esse que pensa que chegou no fim do final, mostra que há um recomeço para essa pessoa. Espírito Santo começa a fortalecer, a ministrar, a trabalhar, a agir nessas mentes e nesses corações. Que a tua palavra traga aquilo que o Senhor deseja. Mesmo que tudo pareça contrário, nós queremos confiar no Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.